Eu tô na saga ainda dessa leitura incrível aqui do Mindset, a nova psicologia do sucesso. E eu lembrei do atendimento que eu fiz ontem, em que um cliente me perguntou, né, como que a gente lida com essa situação da política, como é que a gente lida com como as pessoas estão, às vezes, não dispostas a construir um saber. Oi, Júnior, seja bem-vinda também. Então, eu quero ler uma parte desse livro aqui, porque, afinal, esse é um canal de autoconhecimento, de reflexão, e eu sempre paro para refletir sobre as minhas próprias atitudes. Então, as coisas que eu compartilho com vocês aqui, muitas vezes são coisas que eu também fico, como eu digo, às vezes ao longo dos dias, pensando. E às vezes é muito fácil a gente entrar num aspecto da vida em que a gente se julgue superior, em que a gente entenda que o nosso ponto de vista, a nossa forma de pensar, ela seja superior. E esse livro ele explica um pouco por que isso acontece, por que é tão típico de nós humanos com um mindset fixo ter esse tipo de atitude em discussões acaloradas com política, com filosofia. Eu particularmente adoro uma boa discussão, mas uma discussão que esteja aí aberta a construir e desconstruir, né? Ou seja, não importa o que eu estou, como eu entrei aqui, com isso eu trago o meu saber, eu escuto o saber do outro, mas dentro desse contexto pode surgir algo que eu nunca tinha considerado. E isso é uma das coisas mais prazerosas na minha vida pessoal, é realmente você poder trazer esse outro, ouvir esse outro, ver o que pode ser construído junto. Então aqui, ela tá, só para contextualizar um pouco, ela tá falando sobre os bullies, né? E aí ela diz assim: o bullying envolve julgamento. Trata-se de demonstrar quem é mais importante ou tem mais valor. As crianças mais fortes julgam as mais fracas. Acreditam que essas são seres humanos menos valiosos e fazem com que elas compreendam isso todos os dias. É evidente que os bullies obtêm com isso, né? E aí ela relata uma situação de um julgamento e aí ela continua: vítimas e vingança. O mindset fixo, que é o mindset oposto ao crescimento, ou seja, a preocupação do mindset fixo é ressertificar o lugar onde ele está. Eu vou preservar acima da verdade o lugar onde eu estou, aquilo que eu acredito. O mindset fixo também pode ter algo a ver com a forma pela qual a vítima reage a tormentos. Quando as pessoas se sentem profundamente julgadas, o que é o caso da rejeição, seu impulso é se sentir mal consigo mesmas e reagir duramente. Impelidas pela amargura. Volta e meia eu tô falando aqui para vocês da amargura e do ressentimento, né? Por terem sido cruelmente diminuídas, desejam revidar diminuindo alguém. Em nossos estudos, vimos pessoas perfeitamente normais, tanto crianças quanto adultos, reagirem à rejeição com violentas fantasias de vingança. Adultos com boa formação, perfeitamente equilibrados, depois de nos falarem de uma grave rejeição ou traição, dizem com convicção: queria que ele morresse, ou eu poderia ter o estrangulado. Quando ouvimos falar desses atos de violência nas escolas, em geral, pensamos que somente crianças de má índole, vindas de lares desajustados, seriam capazes de agir assim. Mas no mindset fixo é espantosa a rapidez com que crianças medianas, parecidas com todas as outras, pensam em vinganças violentas. Em uma de nossas escolas preferidas, demos aos alunos da 8ª série um texto sobre bullying para que lessem e pedimos que imaginassem que isso estava acontecendo com eles. Enfim, depois eles pediram para escrever daquilo que fariam ou desejariam fazer naquela situação. Então, inicialmente os alunos de mindset fixo julgaram o incidente de maneira mais pessoal. Eu acharia que não era ninguém e que ninguém gostava de mim. Eu acharia que era burro, estranho ou desajustado. E em seguida desejaram vingança violenta, dizendo que explodiriam de raiva, dariam socos ou atropelariam.
concordaram veementemente com a afirmação: meu principal objetivo seria a vingança. E por que eu tô falando tudo isso aqui com vocês? Porque a violência, né, ela não é essa coisa, às vezes a gente, e tome muito cuidado, às vezes mesmo no âmbito do autoconhecimento, às vezes a pessoa, não, mas é porque, né, porque eu tenho mais autoconhecimento, porque blá blá blá, e buscam de uma certa maneira desqualificar o outro na comunicação. E isso é muito sutil muitas vezes, mas percebam como que isso reverbera na comunicação. E esse é o chamado que eu quero ter aqui, para vocês terem mais atitude em relação a como vocês comunicam as coisas. Né? Será que às vezes na minha fala eu não digo algo que diminui o outro? Será que às vezes na minha fala, na brincadeira que eu faço, e esses dias eu até conversei com esse cliente, eu me vi tendo uma atitude horrorosa, mas eu só me dei conta porque a pessoa que estava comigo foi extremamente amorosa e disse assim, meio, deixa pra lá, não vamos, né, não foi legal isso. E aí eu comecei a me dar conta, eu falei, caramba, eu me vi como uma pessoa que não foi legal. Eu me vi como uma pessoa que foi babaca, como eu costumo dizer com a minha filha, né? Você tá sendo babaca, né? O que quer dizer ser babaca? É se colocar numa posição em que eu sou superior a alguém em algum aspecto, ou de beleza, ou de dinheiro, ou de inteligência, ou de capacidade. E então, a responsabilidade aqui é no sentido de que, ok, eu percebi que de repente na minha comunicação, muitas vezes, para eu me manter ok, quer dizer o quê? Para eu me manter o certo dessa situação, para eu me manter como eu retifico a minha posição, eu me mantenho nessa posição aqui, mas desqualificando o outro, né? E por isso que talvez hoje em dia seja tão complicado discutir sobre política, por exemplo. Não vejo que deveria ser difícil discutir sobre política se eu não partisse de um lugar que eu estou sempre certo, sabe? Mas talvez de um lugar onde qual pode ser a verdade aqui a respeito disso que a gente está conversando? E isso muda totalmente de figura a situação. Mas logicamente que eu não posso deixar de lembrar do Lacan. Lacan fala que a gente alcança a capacidade, a verdade que a gente consegue comportar, a verdade que a gente consegue ver. E aqui entra talvez um cuidado também de perceber que se esse outro, né, porque pode ser que não seja você a pessoa que tem um mindset fixo, pode ser que sim, naquela conversa pode ser que sim, mas pode ser que em outros contextos você seja essa pessoa assim, de outras maneiras pode ser que seja assim, você é essa pessoa, mas vamos supor que nesse recorte de conversa não seja você. Então o primeiro ponto aqui é, eu estou nesse debate, nesse diálogo com a outra pessoa, como que ela se comporta diante das minhas perguntas, como que eu estou me sentindo a respeito dessa conversa. E aí então, se você nota que você já começa a ficar inflamado, talvez seja a hora de recuar, sim, dessa conversa, para que não existam agressões, para que você não desqualifique o outro. Agora não, eu estou tranquilo, eu estou conversando, eu estou aberto ao que essa pessoa está me trazendo também, mas de repente eu vi que essa pessoa começou a ficar irritada, que ela não abre um outro olhar para isso, então você também pode ter responsabilidade para sair dessa conversa, para mudar de assunto, para sugerir outras temáticas, tá? E acho que esses dias eu falei aqui sobre essa situação lá do petire e tudo mais, e abusos, né? Então, a gente precisa sim desenvolver a habilidade de conversar sobre coisas difíceis. Conversar sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, e isso é um indicativo de maturidade, é um indicativo de flexibilidade, de busca de crescimento, percebe? Então, quando existem esses comportamentos aqui, ainda tem enraizado uma parte do seu eu que quer sim só se certificar de que não vai ser retalhado, que não vai ser rejeitado, e a gente aceitar isso também é importante, porque o que eu conversei com esse meu cliente, né? Ele também conseguiu se ver como uma pessoa que já foi intolerante.
Ele conseguiu se ver como essa pessoa que julgava o outro, excluía o outro simplesmente por causa de uma ideia ou de uma orientação política. Não vou mais conversar, não vou mais falar, você não presta, né? Então esses exageros dramáticos, eles demonstram a nossa inabilidade de aceitar a si mesmo. Então quando eu tenho numa comunicação a dificuldade de aceitar o outro, isso é mais sobre você, isso deixou de ser sobre o outro. Então quando, né, esse outro às vezes demonstra, como aconteceu com o meu cliente, que ele se viu nessa situação, ou seja, ele se viu através, isso é fantástico nos relacionamentos, né? Ele se viu nesse outro que mostrou para ele uma parte dele, ele teve aquilo que eu chamo de compaixão. Ou seja, eu consigo ver no outro aquilo que eu já fui um dia e que hoje não faz mais sentido para mim, mas eu não preciso atacar esse outro. Porque eu já consigo me ver com amorosidade, eu já consigo ter compaixão com a minha parte de ignorância, com a parte de que eu não sei tudo e eu não vou saber tudo. Percebem como isso é importante? Então, na nossa comunicação com o outro, ela é um espelho, sim, né? Gostemos disso ou não, mas ela é um espelho daquilo que tem dentro de mim. E se ele talvez ainda tivesse um tanto de inflexibilidade, um tanto de impaciência, um tanto de não aceitação, essa conversa poderia ter ido para um lugar bem perigoso, inclusive. Né? Então a gente, quanto menos consciência a gente tem da gente, mais a gente projeta no outro, muitas vezes, essa falta de amor sobre nós, sobre como a gente é e tudo mais. E se você se conhece um pouco mais, olhe para o outro com compaixão e sinta o que eu posso entregar nessa conversa aqui que possa ser produtivo para ele, para mim, qual que é esse limite que permeia, onde eu não vou precisar desqualificar o outro e desrespeitar o outro para que eu me sinta confortável, porque de repente isso é uma crença que vem lá já de muitos anos sobre si mesmo. Então essa comunicação, ela vai sendo construída à medida que a gente se coloca em movimento com o outro, a disposição com o outro, a disposição de olhar para si, a disposição de entender, além dessa conversa aqui com essa pessoa, o que eu posso ver de mim mesma e o que eu consigo permitir ver de mim mesma, inclusive que eu não gosto em mim, né? E que eu consigo ver através do outro e ressignificar numa nova experiência através do amor, e não da raiva, e não da imposição, e não da intolerância, tá bem? Então a gente precisa começar a ficar mais confortável, desenvolver ferramentas para se colocar em situações desconfortáveis, mas com sabedoria e amorosidade, tá bom? Ó, beijo e até mais!